enriquecerão, promovendo o erro. Eles irão adorar a imagem do homem morto enquanto pensam que se tornaram puros, mas eles se tornarão enormemente corrompidos e cairão numa desgraça terrível nas mãos de homens presunçosos, hipócritas, que pregarão uma imitação da verdade, e a eles serão controladas pelos arcontes. Então, esse início é muito importante, porque o que Jesus fala para Pedro é o seguinte, que tudo que ele vai revelar aí não é para aquela geração, mas sim para o futuro. E se você ver a fala, é mais ou menos do que está acontecendo hoje, no século XXI, né? Depois da biblioteca Nag Hammadi foi descoberta, né? A gente está vendo que no meio religioso, né? A gente só tem falsos profetas que estão realmente se enriquecendo, pregando totalmente o evangelho totalmente falso, né? Totalmente, ninguém tem mais compromisso com a verdade, eles têm compromisso realmente com seus bens materiais, né? Então isso daí realmente é o que o Salvador disse para Pedro, realmente está acontecendo na nossa época. Então vamos continuar, vamos falar agora sobre o tema nascido de mulher. O que a Bíblia fala? A Bíblia fala que em um nascimento virginal de Jesus, que ele era judeu, filho da tribo de Judá, ou seja, nessa Bíblia tem uma biografia de Jesus. O que diz Nag Hammadi? Diz que ele desce do céu. Mas você, Pedro, torne-se perfeito conforme eu te nomeei, pois eu escolhi e através de ti eu estabeleci uma fundação para os restantes que eu convoquei para a sabedoria. Portanto, seja forte até que eu termine a minha missão. Veja, eu desci para esse mundo, tomando esta forma provisória, e os chamei. Apocalipse de Pedro. E eu dominei todos os poderes deles, porque quando eu desci, ninguém me viu, pois eu estava alterando a minha forma, mudando de formato para outro. E portanto, quando eu estava no portão deles, eu assumi a aparência deles. Grande 7. Ele me respondeu, eu não era como eles, mas eu me vesti com tudo que era deles. Apocalipse de Tiago. Nas cartas de Paulo diz o seguinte, portanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou o seu Filho, em semelhança da carne do pecado. Pelo pecado condenou o pecado na carne. Romanos, capítulo 8, versículo 3. Vamos então para o nosso segundo tema. Jesus é o Messias profetizado pelos profetas do Velho Testamento. A Bíblia diz que Jesus realmente ele é o Messias profetizado pelos profetas do Velho Testamento. O que diz então Nag Hammadi? Diz que ninguém do Velho Testamento sabia sobre ele, sobre Jesus. Os 12 profetas eram motivo de chacota, já que eles vieram como imitações dos verdadeiros profetas. Eles surgiram segundo a imagem da Edomada, como se ela, a Edomada, tivesse se tornado mais forte do que eu e meus irmãos. Mas nós somos inocentes a respeito dela, pois nós não fizemos o mal. Moisés, um servo fiel, era motivo de chacota, tendo sido nomeado o amigo, já que eles perseverantemente testemunharam a respeito daquele que nunca me conheceu. Nem eles, nem aqueles antes dele, desde Adão até Moisés e João Batista, nenhum deles conheceu a mim, nem meus irmãos. Grande 7. Capítulo 52 do Evangelho de Tomé diz o seguinte, e os seus discípulos disseram-lhe, 24 profetas falaram em Israel, e todos falaram em ti. E Jesus disse, omitistes o único que vive na vossa presença, e apenas falastes dos mortos. O que diz Paulo? E demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora pela igreja multiforme sabedoria de Deus seja conhecido dos principados e potestades dos ares. Então Paulo, é bem simples o que Paulo fala,
O mistério de Cristo, da vinda de Cristo, foi escondido de todo mundo. Ninguém sabia, né, desse mistério de Jesus vindo até a terra aqui, né? Ele descendo do céu, né, e tomando uma forma humana. Isso ninguém sabia, tá? Diz em Efésios, capítulo 3, versículo 9 até o 10. Bom, o próximo tema é o grande apóstolo Paulo. O que a Bíblia diz? Bom, todos nós sabemos que tem um livro na Bíblia chamado Atos, que foi feito para diminuir Paulo. Ninguém nota isso, mas isso é muito interessante. Nesse livro, Paulo, ele nem pode ser apóstolo, pois essa Bíblia fecha com 12 apóstolos, dando a eles requisitos que pelo livro de Atos, Paulo não pode cumprir. Quero frisar bem, pelo livro de Atos. Paulo é um perseguidor e matador de cristão. Se converte na estrada de Damasco, consente com a morte de Estevão, e ele era seguidor da lei desde a sua infância. O livro de Atos o coloca em submissão aos 12 apóstolos. Ele nunca fala das suas cartas. Bom, o que diz Anak Hammadi a respeito de Paulo? A respeito da realidade das autoridades, pelo Espírito do Pai da Verdade, o grande apóstolo, se referindo às autoridades da escuridão, nos disse que nossa disputa não é contra os seres de carne e sangue, mas propriamente as autoridades do universo e os espíritos da perversidade. E eu te enviei isto para que você indaga sobre a realidade das autoridades. Está escrito na Hipóstase dos Arcontes. Aqui, né, está sendo dito que Paulo, ele é o único apóstolo, ele é o segundo consolador, e que ele tem realmente o Espírito do Pai da Verdade. Ele nem na Hipóstase dos Arcontes não menciona os demais ditos apóstolos, né? Para a biblioteca Anak Hammadi, o único apóstolo realmente é Paulo. Próximo tema: quem criou o mundo? A Bíblia diz que o mundo foi criado pelo Pai de Jesus, Jeová. Anak Hammadi: o Criador do mundo foi Jeová e não o Pai de Jesus, o Deus incognoscível. E quando Piscis Sofia desejou que a coisa sem espírito tomasse forma e governasse sobre a matéria e todas as suas forças, apareceu pela primeira vez um regente através das águas, como o corpo de uma serpente e a fisionomia de um leão andrógeno, possuindo grande autoridade em si e ignorante da sua origem. Quando Piscis Sofia viu ele se movimentando na profundeza das águas, ela lhe disse: criança, passe para cá, cujo equivalente é Yadabot. Bom, o que a gente quer dizer realmente é o seguinte: existem dois mundos, né? A Anak Hammadi diz muito sobre isso, sobre o mundo da matéria e sobre o mundo da antimatéria. O criador da matéria, né, foi realmente Jeová, o demiurgo, né? Ele criou realmente esse mundo aqui imperfeito. E o Pai de Jesus, né, ele realmente é do pré-Roma, né? Ele não habita nesse mundo, não tem nada a ver com a criação desse mundo, né? Ele é um Deus incognoscível que está no 8º céu. A matéria, né, criada por Jeová, vai até o 7º céu. Então, realmente, Jeová, ele é o criador da matéria, mas não é o Pai do nosso Senhor Jesus. O Pai do nosso Senhor Jesus não tem nada a ver com a criação da matéria. Ele é o Deus incognoscível do 8º céu. Batismo. A Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo. O que diz Anak Hammadi? Diz que não é necessário se batizar para ser salvo. Alguns que ao entraram na fé receberam batismo com base no que eles têm como esperança de salvação, o quais eles chamam de selo, não sabendo que os pais do mundo estão manifestos naquele lugar. Mas ele mesmo sabe que está selado, porque o Filho do Homem não batizou nenhum de seus discípulos. Mas, se aqueles que são batizados se dirigissem para a vida, o mundo ficaria vazio e os pais do batismo foram contaminados.
Mas o batismo da verdade é outra coisa, é pela renúncia do mundo que é encontrado. Mas aqueles que dizem apenas com a língua que eles estão renunciando, estão mentindo, e eles estão chegando ao local do medo. Além disso, eles são humilhados dentro dele, e assim como aqueles que quem foi dado foram condenados, eles receberão alguma coisa, testemunho da verdade. E agora vamos ver o que Paulo diz nas suas cartas. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, mas pela cruz de Cristo, senão faça vão. Bom, em resumo, a Bíblia diz que quem crer for batizado será salvo. Mas agora, tanto Anak Hammadi como o próprio Paulo diz que realmente ele não foi enviado para batizar, ele foi enviado realmente para nos trazer uma gnose, para a libertação do nosso espírito, para que o nosso espírito encontre realmente a libertação e possa sair desse mundo, ressuscitar como Cristo ressuscitou, ou seja, ascender aos céus. Esta é a pregação fundamental de Paulo, que é a libertação do espírito. E Paulo mesmo diz, ele foi notório e firme no que ele disse, que realmente ele não foi enviado para batizar ninguém. O próximo tema é circuncisão. O que a Bíblia diz? Diz que era um mandamento perpétuo de Jeová e que Jesus foi circuncidado ao 8º dia. O que diz Anak Hammadi? Não há nenhum valor à circuncisão. No versículo 53 do Evangelho de Tomé, diz assim: os seus discípulos disseram-lhe, a circuncisão é benéfica ou não? Ele disse-lhes, se fosse benéfica, os pais gerariam filhos, já circuncidados de sua mãe. Mas a verdadeira circuncisão é em espírito, tornou-se absolutamente proveitosa. O que diz Paulo sobre a circuncisão? Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Então, tanto Paulo como Anak Hammadi, elas realmente rejeitam a circuncisão. Essa dita circuncisão que é tão famosa, que é um selo perpétuo de Jeová, e que até supostamente o Jesus, foi circuncidado ao 8º dia. Então aí realmente está provando as incoerências entre Anak Hammadi, Paulo e a Bíblia. Bom, sobre as leis dadas no Monte Sinai. A Bíblia. Temos que seguir os 10 mandamentos, são mandamentos perpétuos de Jeová. Anak Hammadi. A lei ela é imperfeita e nos aprisiona e nos julga aqui na matéria. Eu falarei para aqueles que sabem ouvir, não com ouvidos do corpo, mas com ouvidos da mente. Pois muitos buscaram a verdade e não puderam encontrá-la, porque já se apoderou deles o velho fermento dos fariseus e dos escribas da lei. E o fermento é o desejo errante dos anjos, dos demônios e das estrelas. Quanto aos fariseus e escribas, são eles que pertencem aos arcondes que têm autoridade sobre ele. Pois ninguém que esteja debaixo da lei será capaz de olhar para a verdade, pois eles não poderão servir a 2 senhores, testemunho da verdade. Paulo diz que a lei é maldição, o fim da lei é Jesus, é ministério de morte, e ninguém será justificado por nenhuma obra da lei. Quem morreu na cruz? Segundo a Bíblia, quem morreu na cruz foi Jesus. Anak Hammadi. Quem morreu na cruz não foi Jesus, mas sim um substituto. Aquele que as autoridades crucificaram era o primogênito de uma raça de demônios, ou seja, um mero vaso de barro no qual uma alma deles habitava, pertencente a Elohim, o regente desse mundo, e agora está sob a cruz da sua lei. Mas perto dele você viu o Salvador vivo, o ser espiritual que estava dentro daquele que eles capturaram. E ele foi libertado. E ele me disse, seja forte,
A ti foram confiados esses mistérios e a interpretação deles através dessa revelação. Apocalipse de Pedro. E o mestre disse: Tiago, não se preocupe comigo ou com essas pessoas. Eu sou aquele que estava dentro de mim. Eu nunca sofri de modo algum, nem estive angustiado. Essas pessoas não me fizeram mal algum. Eles apenas cumpriram a vontade dos arcontes, e o que foi destruído aqui merecia ser destruído por eles. Apocalipse de Tiago. E o corpo era apenas um substituto, mas o que eles libertaram é o meu corpo imaterial. Eu sou espírito intelectual, repleto da luz radiante. Aquele que você viu me aproximando é o nosso pré-homo intelectual, que une a luz perfeita ao meu espírito virgem, grande santo. Bom, deixa eu fazer um resumo. Eu sou marcionita. Márcio é realmente aquele que confeccionou o primeiro cânon das Escrituras, no ano 120 da nossa era cristã. Tinha as 10 cartas de Paulo, né? O Evangelho de Lucas. Márcio também era gnóstico, né? O professor dele foi certo, né? Um gnóstico. Então, muita gente me questiona, mas cadê a Bíblia de Márcio, né? Se ela era tão importante assim, porque o seu Deus, né? Assim que eles falam, não preservou ela. Bom, a resposta que eu tenho que dar para todo mundo é a seguinte: é dito no Apocalipse de Pedro, para Pedro guardar essas verdades que foi dito a ele, porque não era para aquela geração de Pedro, mas para uma geração futura. Eu acredito que a geração futura é a nossa, né? Já que a Nag Hammadi foi descoberta em 1945 e demorou um tempo para ser realmente traduzida, e hoje, né, por bem, né, graças à net, né, qualquer habitante que tenha realmente uma net e um celular pode acessar o conteúdo da biblioteca Nag Hammadi. Então, Deus, né, preservou de uma maneira milagrosa, né, a biblioteca Nag Hammadi, né, e de uma maneira milagrosa, né, fez com que ela fosse descoberta, e hoje nós temos acesso com facilidade a ela. Então, realmente, essa é a resposta. Eu não tenho a Bíblia marcionita, mas eu tenho a biblioteca Nag Hammadi, né, que realmente ela é bastante semelhante, ou seja, ela é realmente compatível, né, com a fala de Paulo nas suas cartas autênticas, porque a própria Nag Hammadi, né, Impostas dos Arcontes, considera Paulo como o grande apóstolo, né? Na minha concepção, ele é o único apóstolo, né, que realmente teve a gnose do Jesus, né, espiritual. Ele tanto fala que ele diz assim, né, eu não recebi de homem nenhum, mas por revelação direta de Jesus, o evangelho que ele pregava. Muito obrigado a todos, né, e se for possível, né, inscreva-se no meu canal, né, para realmente a gente dar continuidade, né, a essa nossa série de vídeos, né, sobre o gnosticismo e o marcionismo. Boa noite.